Então, Shalom, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus, um ministério chamado para preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor, ele logo vem. Nós temos reuniões online pela plataforma Zoom e também temos encontros presenciais. Na descrição desse vídeo também tem mais informações sobre isso. Eu me chamo Suzana, eu me sinto muito amada pelo Pai por estar aqui no Tropa, crescendo, aprendendo e sendo transformada junto com os meus irmãos em Cristo. Aqui nós lançamos fora os odres velhos, porque aqui nós recebemos vinho novo. Então precisamos ser odres novos, amém? E eu oro ao Espírito Santo para que ele toque em seu coração através dessa mensagem, assim como ele tocou o meu, amém? Livro de Êxodo, eu não vou trazer um texto específico, mas a gente vai falar sobre o livro de Êxodo. Na verdade, o livro de Êxodo, ele inicia contando a história de Moisés, que para mim é uma das histórias mais inspiradoras na Bíblia. Eu amo a história de Moisés, né, o seu exemplo. E Moisés, ele nasceu no Egito durante um período difícil, né, em que os hebreus eles sofriam como escravos e a atmosfera daquele lugar tinha cheiro de morte. E seus filhos eles eram mortos ao nascer porque o faraó ele temia que eles se tornassem uma ameaça ao seu poder, né, se unissem ali, os hebreus, como eles eram numerosos, ele temia que uma união deles com algum inimigo e, consequentemente, viesse a sua derrota, né? Então, ele ordenou que todo menino fosse atirado no rio Nilo ao nascer. Nós sabemos que tudo isso é uma estratégia espiritual, né, do inimigo por conta da promessa da redenção. Os laços da morte ali cercavam o povo hebreu, os meninos eram lançados no rio Nilo, as meninas podiam viver. Então, imagina a angústia, né, das mães passando ali 9 meses sem saber se o bebê que ela carregava no ventre morreria ou viveria, né? Imagine o pranto das mães, imagine o cenário naquele ambiente, né? Todos os dias nascendo crianças e sendo atirada no rio. A mãe de Moisés, Joquebede, assim que ele nasceu, ela escondeu o menino por 3 meses e não podendo mais escondê-lo, ela preparou um cesto de junco vedado com piche e betume e o colocou nas águas do rio Nilo, né? Onde foi ali Moisés encontrado pela filha do faraó. Eu estou resumindo a história, né? Mas a Bíblia diz que a filha do faraó, ela teve compaixão do menino e o adotou como seu próprio filho, sendo criado ali como um príncipe egípcio. E aí ela ordena, sem saber, né, que era a própria mãe ali do menino, e aí ela pede para que essa mulher, que era a mãe do menino sem ela saber, criasse ele, amamentasse, porque ele precisava ser amamentado, até que ele crescesse. Então a própria mãe o amamentou e criou até ele ficar maior. E ainda ela recebeu salário e proteção para isso, né? No mesmo lugar onde houve tanta morte e tristeza, o Senhor trouxe vida e deu alegria, né? No mesmo Rio Nilo. Não havia dúvidas de que desde o nascimento Moisés era alguém especial para o Senhor. Assim como todo escolhido de Deus, desde o seu nascimento abençoa todos ao seu redor e tem uma missão para cumprir. Embora depois de crescido, né, ele tenha vivido ali no palácio, é certo que a sua origem ela estava enraizada em suas entranhas desde o nascimento. Em determinado momento, Moisés ele matou um egípcio que agredia um hebreu e fugiu para a terra de Midian, fugiu do Egito para a terra de Midian, onde ele se casou e teve filhos. E a Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro quando ele viu uma sarça, uma arvorezinha, um arbusto, que ardia em chamas, né? Estava pegando fogo, mas esse fogo não consumia essa sarça. Atraído pela sarça, Moisés se aproximou para ver melhor, e ele foi surpreendido pela voz de Deus, que o chamou pelo nome. A sarça foi o que o Senhor usou para chamar a atenção de Moisés, assim como ele fez conosco. Houve algo que ele fez para chamar a nossa atenção e nos aproximarmos dele. Mas foi ele quem nos escolheu primeiro, nos atraiu para ele. Em João 15,16 diz, não, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Infelizmente, algumas pessoas ficam só com a sarça,
não entendem que ali é só um começo. Esse episódio foi um momento crucial na vida de Moisés, porque foi a partir desse momento, desse encontro com Deus na sarça, que ele recebeu a missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E assim ele deixou para trás a sua vida em Midian e voltou para o Egito. Deixou a família ali e voltou para o Egito, onde ele enfrentou o faraó com as pragas, né, e outros feitos que Deus realizou para libertar o seu povo. Moisés, um escolhido por Deus, ele liderou os hebreus através do Mar Vermelho em uma jornada de 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para o povo, enfrentando inúmeras dificuldades e provações. Durante esse tempo, ele enfrentou muitos desafios. Na missão dele, ele enfrentou muitos desafios, como a fome, a sede, a falta de fé do povo, a rebeldia do povo, mas sempre confiando na fidelidade e no poder de Deus. Além disso, Moisés foi um grande profeta e intercessor diante de Deus, conduzindo o povo ao arrependimento de seus pecados. Moisés ele subiu ao Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus, das quais ali se tornaram a base da lei judaica e cristã. E foi no topo daquela montanha que ele teve algumas das conversas mais íntimas, mais profundas e significativas com Deus. A Bíblia diz que ele esteve com Deus 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Em Êxodo 34, 28. Moisés ele passava tempo com o Senhor, tanto tempo que seu rosto resplandecia a glória de Deus. Moisés é conhecido por sua intimidade com Deus, por ser um homem que falava com Deus face a face, como quem fala com o seu amigo. Quando Deus disse para ele ir a caminho da terra prometida com o povo, Deus disse que não o acompanharia, porque o povo era terrível, era obstinado, de dura serviço. Mas Deus disse para Moisés: fica tranquilo, eu vou mandar aí um anjo junto, vou livrar vocês dos inimigos, vou garantir que vocês cheguem na terra que eu prometi. Sabe o que Moisés disse para o Senhor? Se não fores conosco, não nos envie. Porque ele disse assim, porque o que nos difere dos outros povos da terra é a tua presença conosco. Moisés disse de que adianta eu ter tudo, eu ter as condições de chegar, o recurso para chegar, se não ter a tua presença. Se eu não te conhecer, saber que tu existe não é suficiente. Moisés, ele havia experimentado a presença do Senhor e agora não poderia mais viver sem. Todo aquele que já experimentou a presença do Senhor não consegue mais viver sem e deseja cada vez mais e mais. E o próprio Senhor lhe disse: eu farei o que me pede, porque achaste graça aos meus olhos e eu o conheço pelo nome. Quando Moisés pediu mais do Senhor nessa intimidade, Deus disse para ele: Moisés, eu vou fazer passar toda a bondade diante de ti. Moisés viu o que o Senhor havia feito e o que o Senhor ainda faria. Não é à toa que escreveu o Pentateuco. Tamanha intimidade, tamanha entrega de Moisés ao Senhor. Se tem uma coisa que eu aprendi que se confirma com Moisés é que o Senhor revela os seus íntimos. Ele revela os seus íntimos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, como diz em Salmos 25, 14. O Senhor não nega pedido aos íntimos. E nós podemos perceber isso através da vida de Moisés. Quantas vezes o Senhor disse que destruiria o povo, que faria uma coisa, e ele pedia, Moisés intercedia, pedia que não, e o Senhor não fazia. Quando eles estavam no caminho, Moisés costumava montar uma tenda para os encontros com o Senhor. E ali, em diversas ocasiões, Deus falou com ele de forma direta e clara, como sendo amigos íntimos. Isso mostra a proximidade, a intimidade que Moisés tinha com Deus.
e também a sua grande fé e obediência. Mas dentro de todas as características de Moisés, eu acho que o que mais se destaca, o que mais nos chama a atenção aí na vida de Moisés, é que ele foi capaz de se render ao Senhor sem reservas. Mesmo que isso custasse a própria família, ou até mesmo a sua vida. Eu e a pastora conversamos sobre isso, né, outro dia. O quanto Moisés se entregou, se rendeu ao Senhor, genuinamente, inteiramente, sem reserva. Nunca houve um impedimento, outra prioridade que pudesse estar acima da sua intimidade com Deus. Ele foi totalmente rendido ao Senhor e passava horas em relacionamento íntimo com o Eterno, dias, recebendo orientação direta, tendo tempo de tenda com o Senhor. Moisés, ele teve muitos problemas, muitas dificuldades. Ele teve problemas com a mulher e com os filhos, ele teve problema com os irmãos, ele teve problema com o povo, ele teve problema com ele mesmo. Mas nada, nada o impediu de se render sempre e totalmente ao Senhor. Moisés foi um homem comum, mas a sua comunhão com Deus o tornou um líder forte e corajoso. É Deus que alimenta o espírito. É Deus que alimenta o espírito. A alegria vem de tempo com Deus. A sabedoria vem de tempo com Deus. Os recursos vêm de tempo com Deus. Revelação vem de tempo com Deus. Coragem, transformação, ousadia, perseverança, tudo vem de tempo com Deus. Ele é a nossa fonte. O Senhor declarou que Moisés foi um servo fiel e dedicado, que cumpriu sua missão de liderar os hebreus e transmitir os ensinamentos. Ele fala lá em Números 12. A história de Moisés é um exemplo inspirador de que é a nossa intimidade com Deus e mais ainda, a nossa entrega total ao Senhor que nos leva a cumprir o propósito. E quando lemos as histórias, né, como de Moisés, Davi, Abraão e tantos outros que estão ali como exemplo na Bíblia para todos nós, parece que eles são super-heróis, pessoas diferentes. Parece que conseguiram realizações e grandes feitos por serem ungidões, né? Que as coisas que eles fizeram foram porque eles eram especiais. Mas isso não é totalmente verdade. Eles eram, sim, diferentes e especiais, mas porque eles eram os escolhidos do Senhor. Mas foram escolhidos assim como eu, assim como você, predestinados antes da fundação do mundo. Eles eram como nós, porém vieram da mesma linhagem, adâmica, corrompida, caída, como nós. A gente sabe que só Jesus era perfeito. Todos eles vieram da mesma linha que a gente, mas conseguiram, sobretudo, serem os íntimos do Senhor. Conseguiram achar graça aos olhos de Deus. Glória ao Senhor. Conseguiram glorificar o Senhor. Então, nada os difere humanamente de nós, exceto pela entrega, pelo tempo dispensado ao Senhor, pela prioridade que deram a Deus. E quanto a nós, importa buscar essa mesma intimidade, importa obedecer e se render sem reservas, importa ser fiel ao Senhor como ministério. Moisés era o próprio ministério dado por Deus ao povo. Assim como você é o ministério, eu sou o ministério, entregues a Deus, a igreja de Cristo. Se nós ainda separamos o ministério da família, por exemplo, o ministério da família, o ministério da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ainda não entendemos nada. Não existe o ministério da família. Isso é um conceito de humanismo, um ensino terreno, não celestial. Jesus mesmo disse quando vieram falar com ele, dizendo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, lá em Mateus 12. Ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Assim como ele também disse, se não largar tudo, deixar pai, mãe, filhos por mim, não é digno de mim. Não é sobre uma carga horária, não é sobre cumprir uma agenda semanal, mas é sobre fazer com eles, fazer entre eles
e apesar deles. Não temos que largar a família e sair correndo para fora, mas entender que quando estamos com a família também é missão. Ainda assim está em missão, que a sua casa é uma nação que precisa ser alcançada também. É pregar e fazer discípulos para o ID. Quando você for, eles estarem preparados. E ou quando eles forem, todos estarem preparados. É dedicar a sua vida e família à missão de Deus. Todos adoradores rendidos, todos glorificando ao Senhor, todos pregadores do Evangelho. A proclamação do Evangelho não se trata de uma ideologia, de uma história bonita e humana. Você só consegue anunciar o Evangelho quando antes tem tempo íntimo com Deus. Porque a mensagem do Evangelho é proclamada quando Cristo e quando a obra de Cristo se revela em nossas vidas. Quando somos transformados. Então, através de nós, de nossas vidas, Cristo é revelado às pessoas e as boas novas são anunciadas. Através das nossas vidas. Então, quanto mais de Cristo em mim, mais revelação ao outro eu levo. Por isso a importância de ser fiel onde o Espírito Santo nos enviar e em todo tempo. Eu tive, né, muita dificuldade de entender isso, que eu estou 24 horas em missão. Mas o Senhor tem me despertado para esse caminho. Glória a Deus por isso. Porque em todo tempo nós estamos em missão. Estamos anunciando Cristo ao mundo. Em todo tempo. Moisés abriu mão de tudo pelo Senhor. E assim como foi com Moisés, né, a partir do momento que Deus ele nos atrai para a sarça, ele entrega a missão. A partir do momento que nós temos o primeiro encontro com o Senhor, ele nos entrega a missão do ID. Entramos em missão a partir do momento que passamos a fazer parte do reino de Deus. 24 horas, até dormindo. Até lembrei, quando eu estava vendo sobre isso, quando eu estava conversando com o Espírito Santo sobre essa ministração, até lembrei que a Fábio sempre conta que sonha várias coisas e no sonho mesmo ela ora, ela expulsa, ela já faz, já traz uma resolução. Ele vai até dormindo, está em missão. Glória a Deus por isso. E nós só vamos parar quando o nosso Senhor, o nosso Salvador, disser, filha, vem, filho, terminamos aí. Encerramos aqui. Até que possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele fala lá para Timóteo. Paulo, ele disse isso sobre ele mesmo porque ele sabia que seria recolhido pelo Senhor. Mas para Timóteo, ele disse, sabe o quê? Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, muito pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, eles se juntarão com mestres para si mesmos. Ele estava dizendo, eles vão querer ouvir só o que agrada. Eles vão eliminar partes da Bíblia. Só os pastores de prosperidade vão encher as igrejas. Eles vão correr da verdade. Eles vão correr, eles vão querer só hipergraça. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Avance, Timóteo, não pare. Não se distraia, Timóteo, persevere. Vai com medo e tudo. Vai com vergonha e tudo. Vai quebrado, vai com dor, vai triste, vai humilhado, vai com casamento em crise, vai do jeito que os filhos estiverem. Não pare, Timóteo, porque importa que o nome de Jesus Cristo seja pregado, seja conhecido, seja exaltado. Importa a recompensa eterna. Importa que você, lá na eternidade, seja conhecido como um soldado que lutou sem reservas. Um soldado de Cristo que teve como prioridade a sua missão, glorificar a Deus. E voltando para Moisés, mesmo que ele houvesse falhado, né? A gente sabe
Em algum momento houve as suas situações, mas ele não parou. Ele não parou. Mesmo quando ele soube que não entraria na terra prometida, ele seguiu em frente com a missão, até que o Senhor o recolheu. Recolheu em uma montanha, como no início, da mesma forma que foi atraído, em uma montanha. A sua sarça nunca apagou. Na intimidade com o Senhor, juntos sempre. O Senhor, ele está disponível a todos nós, e a montanha, agora ela se chama secreto. Então, assim como Moisés, perseveremos até o fim, em submissão à voz daquele que nos chamou pelo nome. Amém? Louvado seja o Senhor.